Começando do zero. Pessoal, vou apresentar a respeito do tema do SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Muita gente conhece também como SMS, que é o Safety Management Systems. Tá? Mundialmente, todas as agências nomeiam a parte de gerenciamento de segurança operacional como SMS, mas no Brasil a ANAC decidiu trazer um termo para a nossa língua. Então, no mundo da aviação, se vocês ouvirem o pessoal falando de SMS ou SGSO, é a mesma coisa. Tá? Bem, só falar um pouco a respeito da minha experiência na parte de segurança de voo. Trabalhei muito tempo na Embraer como engenheiro de suporte de campo, fiz uma pós-graduação interna lá de quase 1 ano de segurança de voo, que é um curso que eles chamam de PS Safety. Eles selecionam 40 pessoas por ano para poder fazer esse curso e é um curso bem aprofundado. Inclusive, esse curso foi base para o ITA fazer a pós-graduação deles hoje. Além disso, eu trabalhei muito tempo no campo, atendendo vários clientes. E, além disso, eu sou auditor SBAL, que é um selo de qualidade, que o coração do SBAL é a implementação do SMS dentro da empresa. Tá bem? Pessoal, o que é o SMS? Né? A ideia essencial do SMS, eu não vou ler aqui tem a definição da ICAO e a definição da ANAC, tá? Mas a ideia do SMS é você poder fazer todo o gerenciamento de risco que está atrelado à segurança de voo, tá? Não só do momento que a aeronave decola até o momento do pouso, mas desde o momento da preparação para toda a operação. O que isso contempla? Né? Isso contempla desde a parte de flight planning, todo o voo, de planejamento de voo, do voo por si só, transporte do passageiro, manutenção, por exemplo. Se você tem um mecânico que trabalha na sua equipe, ele também é responsável pelo SMS, não só por questão da aeronave, mas a questão do ambiente de trabalho dele, para que nenhum acidente, tanto em solo ou em voo, ocorra. Falar como surgiu o SMS, basicamente aqui numa linha do tempo, na década de 50, no meio da aviação, a gente teve a era técnica. Basicamente, a grande maioria dos acidentes aconteciam devido a problemas técnicos nas aeronaves. Os equipamentos tinham uma confiabilidade relativamente baixa comparado com hoje. Tá? Na década de 70, uma vez isso, os fabricantes eles melhoraram bastante o produto melhorou a confiabilidade e entrou a parte de fator humano. Acidentes continuaram ocorrendo, entretanto, a grande maioria das vezes o fator estava atrelado a uma relação humana, não quero dizer, às vezes, um erro, mas pode ser falta de treinamento, falta de recurso, falta de estrutura para a pessoa poder executar a atividade dela. O erro humano também está incluso nessa parte. Né? Depois disso, entre 90 e 2000, identificou-se que não era só a questão do fator humano, porque muitas vezes o piloto ou o técnico de manutenção, o pessoal de manutenção, está atrelado à atividade, ele tenta realizar da melhor forma, só que a organização para que ele responde não provê os recursos necessários para ele. Então, às vezes, ele tenta fazer o trabalho dele da melhor forma, da forma mais segura possível, mas ele não tem recurso para isso. Esse recurso pode ser tanto financeiro quanto recurso de estrutura. Às vezes de estresse, se a empresa pressiona muito ele não consegue conduzir o voo de forma segura e por aí vai. Tá? E depois, de 2010 para frente, ficou muito claro que o SMS ele é um sistema que tem que abranger tudo dentro da organização, para garantir que aquela operação sempre seja segura. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Né? Você tem uma operação que você precisa que execute o financeiro da sua empresa, execute o pagamento da manutenção da aeronave. Estou dando um exemplo. Se o financeiro não executa e ou a empresa não provê recursos para isso, e você continua operando, tudo bem, é uma violação. Entretanto, a empresa também não está provendo recursos para você. Baseado nisso, além disso, outros pontos também. Às vezes você precisa de algum ferramental para poder executar seu trabalho da melhor forma. Esse ferramental não é provido. Então, assim, esse ponto que eu estou falando da questão de recurso, eu não quero entrar no ponto de violação aqui, mas é mais na questão de que a empresa como um todo, não só os responsáveis diretos por aquela operação, elas têm que prover recurso e têm que estar em dia com você para que você possa executar seu trabalho da melhor forma. Tá? Vou falar um pouco aqui da teoria do queijo suíço, de James Reason. Acho que o pessoal já deve ter falado bastante a respeito disso. Basicamente, o que acontece? Nenhum acidente acontece por um fator contribuinte só.
entendeu? Sempre são uns conjuntos de fatores. E considerando que cada fator contribuinte seja um queijo suíço com esses furos no meio, na hora que você alinha todos esses furos, opa, estou meio enrolado aqui, você tem algum problema. Tá? Você tem algum evento que possa comprometer a segurança. Tá? O que você precisa fazer para que todos os furos não fiquem alinhados? Tá? E você preservar a segurança da operação. Você precisa colocar barreiras. Tá? Essas barreiras são baseadas em quê? Regulamentos, procedimentos, treinamentos e tecnologia. Tá? Uma vez que você tem toda essa estrutura, isso é o que a organização e a empresa, o operador precisa de recursos para poder trabalhar, você vai conseguir operar da melhor forma possível. Tá? O pessoal pergunta, o SMS, SGSO, engessa a operação? Porque eu ouço muita gente falar isso no mercado, né? Apesar de trabalhar com implementação de SMS em algumas empresas, ele não ingessa a operação. O problema é que muita gente tenta copiar os processos que uma pessoa faz e tenta fazer na casa dele. Não vai funcionar. É igual a receita de bolo de vó. Ela sabe de cabeça, mas aí fala, faz desse jeito, você vai lá, não dá certo. Então, assim, o que você precisa para que tenha um SMS efetivo? Você tem que direcionar o SMS para as suas necessidades e não na necessidade da pessoa do lado. O que o SMS faz? Ele estabelece procedimentos, processos e provê maior robustez para a operação. Muita gente, eu vejo, é comum você encontrar empresas que você tem vários processos implementados, a empresa é de super alto nível, muito organizado, e na hora que às vezes entra na parte da aviação, ela não tem a mesma organização interna igual a empresa tem. Isso, gente, aqui a ideia não é apontar dedo para ninguém, assim, é só para mostrar que uma vez que você tem os processos estabelecidos na sua empresa, por que não implementar processos, procedimentos padrões, treinar a sua equipe da aviação com mais frequência? Porque acaba que você é parte da empresa também, entendeu? Então isso é muito importante. Tá? Quais são os pilares do SMS? Né? A gente tem 4 pilares. Primeiro é a política e o objetivo da segurança operacional. Antes de tudo, a organização tem que se comprometer em implementar um sistema de SGSO, de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. O que é esse comprometimento? Prover recursos, prover pessoal para poder te ajudar, se for necessário. Se um departamento de voo for pequeno, tiver entre piloto e copiloto, às vezes a pessoa, o piloto-chefe mesmo, ele pode ser o responsável pela segurança, pelo SMS na organização. Tá? Empresas maiores, às vezes você vai ter uma pessoa dedicada para o safety. Tá? E além disso, quais os objetivos? Você vai implementar, o objetivo é muito importante. Por quê? Porque você vai entender o que é necessário implementar no SMS para a sua operação. Então, é uma atividade muito abrangente que abrange todo mundo. Tá? Todas as pessoas da empresa. A parte do gerenciamento do risco, a segurança operacional, que é identificar quais são os riscos inerentes na sua operação. Tá? A garantia da segurança operacional, uma vez os processos implementados. Como que você faz para garantir que os processos estejam sendo seguidos e conduzidos da melhor forma? Tá? E o outro, a promoção da segurança. A promoção da segurança não só internamente, mas quanto externo para toda a comunidade. Um pouco da política e os objetivos da segurança operacional, como eu falei, estabelece compromisso da alta direção, define todos os métodos, aqui é um resumo, tá? Traça um ERP, que é um plano de resposta de emergência, tá? Para você saber, para que serve o plano de resposta de emergência? Para você dar continuidade na sua operação. Por exemplo, um cliente frotista, uma linha aérea, por exemplo, ela tem 40 aeronaves. Acontece algum acidente, ou um evento, um incidente, o que seja, uma parte da equipe vai ficar direcionada para aquele evento e outra parte vai ficar direcionada para conduzir as operações, entendeu? E a documentação do SMS. Muita gente já deve ter ouvido falar aqui, basicamente é o manual do SMS, que aqui no Brasil é o MGSO, Manual Gerenciamento de Segurança Operacional. Tá? Gente, desculpa que é um... E agora falando um pouco da parte de gerenciamento de risco. Tá? Este pilar ele tem o objetivo para desenvolver e implantar processos organizacionais e procedimentos para quê? Identificação dos perigos, avaliação do risco. Uma vez que você tem que fazer uma avaliação do risco sempre da sua operação. Pode ser até
um voo muito rotineiro que você faz quase todo dia, você já tem a avaliação de risco feita. É importante que você sempre revisite ela para ver se não tem nenhum outro item que possa afetar alguma condição que mudou, tá? E isso possa ser uma ameaça para você, tá? A análise do risco, que é o quê? Analisar o risco. O que você precisa fazer para poder reduzir o risco, a parte de mitigação e o controle do risco. Tá? Basicamente, todo esse ciclo de validação, revisão, treinamentos, SOPs, auditorias, isso tudo, gente, está muito baseado na norma ISO. Uma vez, a ideia do SMS não é engessar a operação, mas você consegue implementar processos de forma simples para que sua empresa opere de forma mais robusta. Tá? A robustez é o quê? É você operar de forma simples e prática, mas sempre prezando pela segurança. A promoção da segurança operacional, por exemplo, esse evento aqui, diretamente, é um evento que promove a segurança operacional, uma vez que a gente tem uma palestra de SMS. Isso é uma promoção da segurança. Tá? Obviamente, essa apresentação aqui é uma apresentação muito introdutória. Se alguém quiser se aprofundar no assunto depois, a gente pode conversar também. Tá? Então, basicamente, adequar. O que você precisa para garantir que você tenha uma operação segura? Todo mundo está treinado da melhor forma? Quando eu falei um pouco da questão lá do departamento financeiro, um pouquinho atrás de prover recursos, obviamente ninguém vai voar aeronave com nada vencido aqui. Mas treinamento vencido é uma coisa que você vê com muita frequência o pessoal operar na aviação. E por que o treinamento é importante? O treinamento é importante para te dar recorrência e você revisitar sempre aquele item e estar com ele na mente. Tá? Eu trouxe esse item porque para o pessoal entender, assim, é muito importante que vocês sempre estejam treinados e capacitados para poder executar a operação da forma mais segura possível. Aqui ficou um pouquinho apagado. Deixa eu... Engraçado que esse painel de LED ele não pega o laser, não. Bem, basicamente, resumindo, o que é o processo de gerenciamento de risco? Identificar os perigos, avaliar as consequências desses perigos. O perigo, gente, vou fazer uma analogia aqui. O que é um perigo? Você vai entrar na praia lá em Recife, tem muito tubarão. O perigo é que você pode saber, você tem ideia de que um tubarão possa estar dentro do mar. O que é o risco? O risco é você entrar no mar e ser atacado pelo tubarão. Como que você gerencia isso? Como que você mitiga? Entendeu? Uma forma simples de mitigar nesse caso é o quê? Não, só vou ficar no raso aqui que o tubarão é muito grande, vou molhar minha canela só. Estou dando um exemplo. Tá? Então, a parte de avaliar as consequências do perigo, analisar o risco associado às consequências e desenvolver estratégias de eliminação do perigo ou mitigação do risco. Uma vez tendo isso mentalmente enraizado na cultura da empresa, isso se torna uma coisa natural. Tá? E, além disso, avaliar as estratégias implementadas, que é o quê? O ciclo de melhoria contínua. Uma vez que você implementou, você não é obrigado a seguir aquele processo para sempre. O que você é obrigado é sempre melhorar aquele processo. Entendeu? Uma vez que você vê que tem alguma modificação que você possa fazer no processo para que o processo se torne melhor e mais robusto, faça. É muito importante. Tá? Por exemplo, num grupo de aviação, num departamento ou até mesmo num grupo de pilotos, uma forma de gerenciamento de risco é identificar a condição não segura. O que é identificar a condição não segura? Por exemplo, numa reunião, todo mundo fazer um brainstorming, tentar entender o que pode dar risco e colocar em discussão. Pesquisas e questionários com a equipe, relatos voluntários, os famosos réu-prévios, que todo mundo conhece. Tá? As inspeções internas, que são as auditorias de segurança operacional. Tá? Revisão formal de normas, procedimentos e sistemas, e identificação de erros e causalidade de eventos. E também observação na operação diária. Uma vez implementado todo o seu processo, e você vê que o processo está robusto, está funcionando, mas você futuramente identifica algum outro perigo pode ser inerente na sua operação, faça o processo de avaliação de risco. Tá? Muito importante na aviação é a questão do reporte. Tá? O reporte voluntário é muito importante e não punitivo. Por quê?
muitas das vezes as coisas podem acontecer durante o voo e o piloto ele tem que ter a liberdade de reportar e não ser punido por aquilo, uma vez que a intenção é que o nível de segurança sempre esteja no mais alto, esteja o mais elevado possível. Tá? Falar um pouco aqui de severidade do evento, tá? A gente vai entrar um pouquinho, só mostrar para vocês a matriz de risco que a ICAO propõe, tá? E a gente tem 2 pontos. Um é a severidade, a gente tem a questão de probabilidade que o evento ocorra e o impacto. Se a gente olhar aquele primeiro bonequinho lá, você tem um evento que, por exemplo, é uma alta probabilidade que ocorra, mas baixo impacto. Você vai ficar exposto àquilo há muito tempo, tá? Um período de tempo muito grande, só com impacto baixo. Quer dizer o quê? Um pequeno degrau, às vezes uma pequena interferência na sua operação. Você tem também a questão da baixa probabilidade e baixo impacto, tá? Que é o melhor dos cenários. Você tem a baixa probabilidade e o alto impacto, que, tudo bem, a probabilidade é muito baixa, mas se acontecer, você pode ter um dano muito grande. Tá? E a alta probabilidade e o alto impacto, que é a pior condição possível. Aqui falar um pouco da matriz de risco. Tá? Todo mundo, quem já viu aí a matriz de risco, conhece. Bom, então tem bastante gente, isso é importante. Bem, o que a matriz de risco mede? Tá? O que eu falei, a gente tem a questão da probabilidade de ocorrência do evento, que o evento ele pode ocorrer de forma frequente, que seria o 5 ali, de forma ocasional, forma remota, improvável e extremamente improvável. Tá? E a severidade. Severidade é a parte catastrófica, que você pode ter danos a pessoas e equipamentos. Tá? Você tem me fugiu o termo em português agora. O hazardous, que seria danos a pessoas e equipamentos, só que em menor escala. Tá? O major, que seria danos a pessoas e equipamentos numa escala menor ainda. Minor e irrelevante. O que a minor e irrelevante seria alguma coisa que você pode, às vezes, até conduzir a operação, mas de forma que você gerencie todos os riscos envolvidos. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Uma operação bem restrita, que todo mundo está acostumado aqui, quem voa aeronaves a jato e turbohélice, operação em Angra. É a melhor operação do mundo? Não. Tem vários perigos envolvidos? Sim, tem. Mas se você gerenciar o risco, você consegue operar lá. Não consegue? Então é exatamente isso. Tá? Baseado nisso, na associação da probabilidade e severidade, uma vez que você seleciona, por exemplo, se um item ele é remoto de acontecer e irrelevante, a classificação dele seria 3E na matriz. Ele entra no item verde. Então ele é aceitável para a sua operação. No caso do item verde, quando ele entra na matriz, a grande maioria das vezes é um risco muito baixo e você pode seguir a operação sem nenhuma análise de risco adicional. Tá? Se ele entra na faixa amarela, a intenção é o quê? Você poder fazer uma mitigação de riscos, tá? Para que ele entre na área verde. E o item que entrou na área vermelha seria um item no-go, e se você conseguir reduzir o risco, obviamente é um item muito mais trabalhoso, assim, é muito mais difícil você reduzir um item da região vermelha, tá? E caso você consiga reduzir para a área amarela ou para a área verde, obviamente você pode seguir a operação. Basicamente, no departamento de voo, essa classificação de cores indica algumas coisas. O item verde, o piloto ele pode seguir a operação normalmente, na parte, desde a preparação de voo até a condição do voo, até a condução do voo. O amarelo, o laranja aí, que seria, ele precisa de uma autorização de um gestor responsável do superior dele, tá? Para poder conduzir a operação. Entretanto, ele tem autonomia para dizer se vai seguir a operação ou não. Tá? E o item vermelho seria um item no-go. Gente, não dá para seguir a operação dessa forma. Tá? Hoje não dá para operar em Angra. Então vai de carro. Ou vai de helicóptero, vai no avião menor, entendeu? Basicamente, de forma geral, seria isso. Tá? O que é mitigar o risco? Eu trouxe uma definição no dicionário. É fazer com que fique mais brando, atenuar, reduzir a intensidade de alguma coisa. Tá? Baseado nisso, o que você precisa fazer para mitigar o risco? É assim, um exercício, um autoexercício. Você pode eliminar esse perigo completamente? Como que você pode controlar todos os riscos para que o dano seja o menor possível? E além disso, você pode impedir que esse perigo, você tenha acesso a esse perigo? Posso reduzir a exposição do perigo? Sempre revisite essas perguntas, tá? E faça para você mesmo
E se precisar de auxílio de alguém mais experiente para poder te conduzir, para que você possa conduzir a operação de forma mais segura, entre em contato com essa pessoa, discute, converse. Não faça as coisas da cabeça. Tá? Aqui a gente entra numa pirâmide invertida, isso aqui eu até tirei da cartilha da ANAC, que é a parte da redução do risco o mais baixo quanto possível. O que isso quer dizer? Chega uma hora, gente, que a gente consegue reduzir o risco 99,999%. Para a gente colocar mais 5 casas decimais para trás, o custo disso é muito elevado. Então a gente tem que saber balancear esse tipo de coisa. Tá? Falando um pouco, todo esse processo de gerenciamento de risco ele é baseado num processo de melhoria contínua. Tá? Então, uma vez implementado o processo, o que a gente precisa analisar? A medida foi implementada corretamente? As defesas funcionam como foram projetadas? A defesa está atuando para diminuir a probabilidade ou a severidade do risco? São necessárias outras medidas adicionais para mitigação de risco? O processo operacional está adaptado a essa nova medida? E essa nova medida pode trazer novos perigos para a operação? As defesas são compatíveis com as condições atuais de trabalho? Então, revisitando, assim, fazendo uma análise disso. É um processo de melhoria contínua. Sempre você vai estar revisitando cada item que possa oferecer algum risco, cada perigo que possa ser um risco para a sua operação. Tá? Aqui a gente vai compartilhar essas apresentações, então aqui é um fluxograma. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe do fluxograma. Eu vou entrar um pouco nos estudos de caso, que é legal trazer isso para a parte prática. Tá? Por exemplo, para quem opera jato aí, ponto crítico de rota, né? Quando você vai cruzar os Andes. Tá? Eu não sou piloto, mas eu fui engenheiro de operações de voo, trabalhei muito com isso, que é análise de drift down. Então, basicamente, você está lá no ponto mais crítico de sua rota, cruzando os Andes, que você está mais longe possível dos aeródromos alternados. Você tem, por exemplo, uma falha de motor. Tá? Qual que é o procedimento que você vai executar? Qual que é o nível que você vai manter? Isso tudo está no seu planejamento de voo. Só que muita gente acha que uma análise de drift down, por exemplo, ela só é feita com uma perda de motor. E não. Qual que é a condição mais crítica da sua aeronave? É perder um motor ou perder a pressurização? É perder um motor ou perder o sistema hidráulico? Tem aeronave, quando você perde o sistema hidráulico, o trem de pouso não tem a piloca, o trem de pouso baixa. Você perde drasticamente performance, você não vai conseguir garantir o gradiente de descida. Você pode ter uma colisão na cordilheira. Então, eu estou falando e acaba que eu não passei por todos os itens da apresentação. Então, além disso, você tem oxigênio suficiente, tá? Operação single pilot para cruzar uma cordilheira é viável? Se tiver um pilot incapacitation, condição que você fica? Tá? Assim, são itens que a gente tem que pensar. Tá? Questão de combustível, uma vez que se você perder motor, aumenta seu fuel flow. Você tem combustível suficiente? Porque uma vez, às vezes, a aeronave ela cumpre todo o gradiente, mas você não analisou a questão do fuel flow, do consumo de combustível. Trinca no para-brisa. Vocês olharem manual de voo de avião, se tiver trinca no para-brisa, afeta diretamente, você tem que fazer uma descida de emergência. Então, às vezes, você não vai conseguir cumprir o gradiente também. Tá? Ficou claro, pessoal? E agora a gente vai passar para outro estudo. Tá? Para um outro estudo de caso. Aqui, questão de FOD, Foreign Object Damage, que isso aí todo mundo está acostumado, todo hangar sempre tem um potinho, um reservatório para qualquer coisa que a gente encontre no chão do hangar, colocar ali e garantir primeiro. O que é importante no FOD? Tá? A gente tem que garantir qualquer objeto que possa gerar dano, tanto para a aeronave ou para pessoas, pode ser considerado como um FOD. Tá? Por exemplo, o pessoal está muito acostumado, FOD, eu vi um parafuso no hangar, peguei, coloquei na caixa ali, fiz um relatório, ótimo, perfeito. Mas muita gente esquece que você pode ter FOD na manutenção. Uma ferramenta esquecida dentro da sua aeronave é um FOD também. Essa ferramenta, por exemplo, pode travar um cabo de comando e gerar problemas futuros quando você estiver voando. Tá? Ferimentos de pessoas com jet blast e por aí vai. Tá? Como que o FOD pode ser evitado? Através de treinamento, inspeção, manutenção e coordenação. Tá? Treinamento, porque todo mundo precisa saber o que é um FOD, o que ele pode causar. Tá? Inspeção, sempre realizar inspeção de rampa, inspeção de hangar. Equipe de manutenção que está conduzindo manutenção, tem um carrinho de ferramenta com as ferramentas identificáveis e
com o lugar certo, uma vez que ele terminar, concluir a manutenção, ele tem que ter o controle daquela ferramenta e saber que uma ferramenta está ausente, tá? E a questão de coordenação. Coordenação entre todos para poder reduzir o índice de FOD em qualquer local. E alguns exemplos, tá, de FOD. Falei da ferramenta, se vocês olharem ali no meio, na parte superior, tem uma chave de fenda bem próximo dos cabos de comando, tá? Os parafusos. Até um container de carga pode ser um FOD. Olha aí, pra vocês verem, tá bom? E aqui no canto superior direito, tá? Isso é uma prática muito comum, simples, custo super baixo, que é uma inspeção de rampa realizada pelo pessoal. Então, por exemplo, aqui no hangar, uma prática padrão que você pode ter todo dia de manhã, por exemplo, é pegar a sua equipe e fazer uma varredura, pelo menos no seu pátio, no início da taxiway, se for permitido, pela administração aeroportuária e pelo hangar. Para quê? Para garantir que você não tenha objetos que possam gerar danos às pessoas. Aqui, pessoal, é um vídeo muito interessante que eu tirei. Esse vídeo está no site da EASA, que é a Autoridade Aeronáutica da Europa, né? E fala um pouco das baterias de lítio. Eu posso até compartilhar esse vídeo com vocês, porque o que é interessante nele? É um vídeo que é um briefing muito curto, muito legal de assistir, que às vezes passageiros convidados para voar nas aeronaves de vocês, você pode mandar esse vídeo por WhatsApp e a pessoa saber o que ela pode transportar ou não em cada compartimento. Tá bom? Vamos lá. Legal, né? Bem, falado tudo isso, o que é a peça aqui para fechar o quebra-cabeça, né, do SMS? É o comprometimento de todo mundo. Não adianta nada você ter todos os processos implementados e o pessoal não está aderindo ao processo. Tá? Então, sempre quando você for fazer qualquer coisa de implementação de processo, tente fazer da forma mais simples e efetiva possível. Porque quanto mais complicado for o processo, o ser humano ele não vai querer seguir. Então, tente... E como que você faz isso? Juntando pessoas com experiência e discutindo. Tá? Porque com várias pessoas, e isso não precisa ser pessoas só da sua empresa, pessoas da sua área de aviação, discute um item, liga. Hoje a comunicação está muito fácil. Tá? Façam os brainstormings, que você vai entender, você vai descobrir novas formas de fazer coisas e, ao mesmo tempo, você vai ensinar outras pessoas a fazer coisas de forma melhor também. Tá? Então, basicamente, a mensagem que eu quero trazer é o SGSO, o SMS, é um processo que depende de todos. Tá? Aqui estão meus contatos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Vale até a pena a gente comentar, né? Um incidente, na verdade, um acidente clássico que aconteceu. Está até disponível no YouTube, um Learjet, em que o piloto, com a sua tripulação, né, com seu copiloto, com pouca experiência numa aeronave Learjet, enquanto ele falava ao telefone, o copiloto estava procedendo com abastecimento, e o Learjet tem uma particularidade muito grande em relação ao seu abastecimento, que se você abastece uma asa completa e depois a outra, na verdade ele tende a cair de asa, né?
O piloto não percebeu em que o abastecimento foi feito de maneira equivocada, porque ele estava ao telefone. O abastecedor, com muita pouca experiência naquele tipo de aeronave, naquele tipo de abastecimento, que poderia ser também uma barreira em relação a esse risco que aconteceu, né? Dado um perigo que aconteceu ali no caso do abastecimento. Depois que ele terminou a ligação, basicamente ele entrou dentro do avião. Eles tinham o hábito de voar sempre full tank, né, com essa aeronave Learjet. Por alguma razão, aliás, por uma coincidência ou não, o mostrador ali do combustível estava em pane. E aí, na hora que o comandante sentou ali, ele falou: beleza, estamos full tank na asa esquerda, full tank na asa direita, vamos embora para voo, né? E aí o que aconteceu foi exatamente um desbalanceamento não percebido pelo comandante, que ele não fez um 360 na aeronave, ainda que ele não tenha acompanhado o abastecimento. E essa aeronave, tão logo ela decolou, ela teve um stall de asa e caiu, né? Por um erro altamente evitável aí, né? Que é, durante os procedimentos, durante as operações, durante o pré-voo, fazer isso de maneira atenciosa, né? Nós temos por hábito, e até que, ainda que seja no hangar ou ainda que seja numa operação aeronáutica, nós temos por hábito acostumar com a nossa rotina ou acostumar com os nossos procedimentos, né? Como exemplo, aqui na Black, a gente sempre procura tratar um atendimento como um único ou como o primeiro, né? Apesar de estarmos aí atingindo números expressivos de atendimentos a pessoas, né? 120, 130 atendimentos mês, é muito atendimento. E apesar disso, para que as pessoas não se acostumem e que não passam a brincar um pouco mais ou passar daquele limite, é importante que a gente entenda que cada atendimento aos nossos tripulantes, aos nossos passageiros, seja único. E o mesmo vale para a nossa operação. Quer dizer, por mais que você tenha que fazer o 360 toda vez que você for voar, que e falo opinião própria, é necessário, mas é chato. Não é? Pô, você acabou de pousar ontem, você vai voar hoje, você vai fazer 360 na aeronave? São alguns questionamentos que a gente se faz, né? Fala assim, lógico que eu vou fazer, porque precisa ser feito. Mas uma coisa é fazer o 360, outra coisa é correr o olho no avião, né? Então é muito nesse sentido, né? E o SGSO veio exatamente para poder implementar ou nos convidar a focar naquilo que a gente está fazendo como se estivesse fazendo pela primeira vez. A gente não dormiu do lado do avião de uma noite para outra, ou de um dia para o outro, então a gente não sabe o que pode ter acontecido. E pode ter acontecido uma porrada de coisas. Como exemplo, um passarinho entrou ali em algum orifício da nossa aeronave e a gente não viu, né? Então fica aí a reflexão e a apresentação do Marcelo. Se alguém tiver algum caso, algum relato para poder contribuir também, para a gente poder dividir aqui, igual eu mencionei o caso do Learjet, fica à vontade, viu, gente? O microfone é nosso.